Neste último final de semana, o Rio de Janeiro viveu um verdadeiro cenário de guerra. Um confronto intenso entre traficantes e policiais tomou conta de dois dos maiores complexos do estado, o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, atualmente dominados pelas principais facções criminosas do país. Durante o embate, os criminosos usaram drones equipados com explosivos, civis foram executados e, tragicamente, um policial foi gravemente ferido. Hoje eu irei te explicar com detalhes essa operação que está ocorrendo lá no estado do Rio de Janeiro, no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, a qual tem o objetivo de retirar o domínio do Comando Vermelho sobre essas regiões. Atualmente, a facção possui um controle total desses complexos e se utilizam desse controle para aterrorizar a população local, cobrando taxas pelos serviços prestados pelos moradores, realizando toque de recolher em determinados horários, impedindo que a população circule livremente em qualquer local e impondo o terror que já é habitual das facções criminosas aqui no país. E o que me deixa mais triste nisso tudo é ver a mídia tentando inverter essa narrativa, dizendo que a polícia está indo lá causar o problema, como se essas comunidades vivessem atualmente em um estado de paz, como se não ocorresse confronto entre facções criminosas no local, como se o crime não aterrorizasse diariamente aquela comunidade. Não, a mídia tenta atribuir a culpa de todo esse conflito para os policiais, como se os policiais estivessem levando o problema para a localidade, o que é uma grande mentira. E ainda tentam falar que a própria comunidade é contra essas ações policiais, o que é uma mentira, pessoal. A comunidade não é contra a atuação da polícia, muito pelo contrário. A comunidade quer que a polícia intervenha e quer que os criminosos sejam retirados dos seus lares. Mas antes de continuar explicando essa história, eu só vou te pedir para deixar o gostei embaixo para que a verdade seja levada para mais pessoas e que você também se inscreva no canal se ainda não for inscrito para me ajudar a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. A operação realizada neste final de semana, nos dias 24 e 25 de janeiro, foi mais uma etapa da Operação Torniquete, que tem como principal objetivo desarticular o Comando Vermelho no estado do Rio de Janeiro. O foco dessa operação é a região do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão, atualmente completamente dominadas pelo tráfico de drogas. Desde o início da iniciativa, os resultados têm sido expressivos. Mais de 300 prisões foram realizadas, mais de 1 tonelada de drogas foi apreendida e, além disso, diversos armamentos foram retirados do controle do Comando Vermelho. Outra conquista extremamente importante foi um grande território que antes estava sob o domínio desses criminosos, que foi recuperado pela polícia, devolvendo à população a liberdade de poder circular pelas ruas que não estão mais dominadas pelo tráfico de drogas. O Complexo da Penha e o Complexo do Alemão se encontram hoje em dia completamente dominados pelo Comando Vermelho, e esse fato torna extremamente difícil a realização de uma operação policial no local. Isso porque os criminosos se utilizam do domínio territorial para implementar diversas barreiras que dificultam a incursão da polícia no local. Um dos métodos mais famosos que são utilizados são as famosas barricadas, que impedem o avanço de veículos como os blindados. E outro método que passou a ser adotado pelos criminosos hoje em dia foi a utilização de olhos nas pistas, que impedem que veículos pesados, como os blindados, consigam subir em diversas ladeiras do complexo. Circulou bastante nas redes sociais, inclusive, o vídeo de um blindado derrapando em uma dessas ladeiras que foram sujas com óleo pelos criminosos. Infelizmente, o blindado atingiu alguns veículos de moradores que se encontravam no local, mas todos os danos sofridos serão ressarcidos, mesmo que esse dano tenha sido causado pelos criminosos, os quais foram responsáveis por manchar aquelas ruas com óleo. Inclusive, circularam diversos vídeos também dos próprios moradores escorregando nessas ladeiras que estavam aí com óleo implementado pelos traficantes. Mas felizmente, a Operação Torniquete tem realizado um grande avanço nessas localidades, retirando um grande território dos criminosos do Comando Vermelho. E esse avanço retira muito o poder dessa facção, tendo em vista que os bandidos também utilizam desse domínio territorial para cobrar impostos da população e para retirar dinheiro dos cidadãos dessa comunidade. Então o domínio territorial não é só uma forma de proteção da facção criminosa, e sim uma forma deles conseguirem mais dinheiro.
Tenham em mente, galera, o tráfico de drogas não é mais a única fonte de renda das facções criminosas aqui no país. Muito pelo contrário, o tráfico de drogas hoje em dia não está nem de perto das maiores fontes de arrecadação do Comando Vermelho e do PCC. Essas grandes facções já diversificaram sua renda, funcionam verdadeiramente como uma empresa. Atualmente, as facções criminosas conseguem dinheiro de madeireiras ilegais, do garimpo ilegal, do próprio tráfico de drogas, do domínio territorial, cobrando impostos dos moradores, vendendo gás de cozinha por um preço muito inflacionado e não impedindo que o gás de cozinha de outras empresas entre na comunidade, vendendo a energia elétrica, vendendo sinal de internet e, obviamente, impedindo que outras provedoras entrem na comunidade, obrigando o cidadão daquela comunidade a comprar o serviço fornecido pelo tráfico. Então, hoje em dia, pessoal, a facção criminosa não depende mais do tráfico de drogas, tendo em vista todo o domínio territorial e econômico que elas possuem hoje em dia. Porém, infelizmente, para a polícia recuperar esse território, acaba ocorrendo sim um confronto extremamente violento com esses criminosos, observado que os mesmos não vão simplesmente devolver o território para os policiais e para a comunidade. Então sim, ocorrem diversos confrontos intensos com os policiais. Mas infelizmente, a mídia distorce completamente a história e atribui toda a culpa dessa violência na polícia. Isso foi muito observado em um fato que eu falei lá no início do vídeo. No confronto desse final de semana, foram observados diversos drones lançando explosivos na comunidade. E a mídia tentou atribuir a utilização desses drones à polícia, o que não aconteceu, galera. Visto que esses drones lançaram os explosivos, inclusive, próximos dos policiais. Então qual seria o sentido da polícia atacar a própria polícia? Então não, pessoal. Os drones não foram utilizados pelos policiais. Os únicos drones que foram utilizados pela polícia são drones com o objetivo de monitorar, que possuem um único intuito de gerenciar a estratégia da polícia e se locomover naquela localidade. Não existe um único drone policial equipado com qualquer tipo de armamento. Outro influenciador que também falou que o drone foi utilizado pela polícia foi o cantor Pose do Rodo, um rapaz que já participou da facção criminosa e era envolvido diretamente com o crime organizado. E o mais impressionante foi ver a mídia comprando a narrativa desses aliados a criminosos e não divulgando a narrativa da polícia, que é a verdade. Então não, pessoal, o que a mídia fala não é verdade. A população não tem medo da polícia, a população não teme a polícia, a população tem medo sim dos criminosos que controlam essa região. Os únicos responsáveis pela violência, pelo terror vivido nessas comunidades, são as facções criminosas, que atuam de forma fria e bárbara em todos os momentos e inclusive nas operações. Diversos foram os vídeos desses criminosos atirando contra civis. Tem um vídeo, inclusive, que eu vou deixar reproduzindo aí na tela, de um repórter e de um cameraman sendo quase atingidos por um tiro de fuzil. Disparo qual foi realizado pelos criminosos do Comando Vermelho. Infelizmente é triste a situação vivida lá no estado. Os últimos 5 governadores foram presos e um foi afastado. Então, infelizmente, o crime já dominou inclusive o próprio estado do Rio de Janeiro, não se limitando apenas às facções criminosas, o que faz com que esse problema seja extremamente difícil de se resolver. Inclusive, comenta aí embaixo o que você acha que pode ser feito para reduzir a criminalidade lá no estado do Rio de Janeiro. Basicamente, isso era o que eu tinha para trazer para vocês no vídeo de hoje. Essa operação que ocorreu no final de semana foi extremamente intensa, um confronto extremamente violento entre policiais e criminosos, e eu espero de verdade que a comunidade do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão possam finalmente ter o crime organizado expulso dessas regiões, para que os cidadãos dessa comunidade possam viver finalmente em paz. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.